retornando aos vídeos no canal, os vídeos semanais e iniciando aqui um novo quadro com perguntas e respostas com as perguntas que recebemos nas nossas redes sociais. Bora lá? Bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja! Você que faz, você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações. Estamos retornando então agora com os vídeos, ficamos num período aí em off, né? Muito trabalho com as consultorias, com os cursos aqui, mas estamos aí de volta e com uma série nova e teremos novidades aí, mais algumas coisas no decorrer aí das semanas nós vamos informando, né? Então eu trouxe já para hoje algumas perguntas que a gente recebe nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para esmiuçar um pouco mais, né? Até mesmo perguntas que chegam aqui no canal do YouTube, né? No setor de comentários ali, mas que eu respondo ali e nem todo mundo lê, nem todo mundo vê, é normal, né? Eu mesmo leio muito pouco comentário do YouTube e muitas vezes são perguntas muito interessantes que rendem aí alguns vídeos, algum conteúdo bacana que sempre vai valer para alguém, né? Vai ser útil para algum cervejeiro. Então, sem mais delongas, bora lá para as perguntas que eu trouxe hoje, tá? Aqui do Leonardo Montanheiro. Estou fazendo uma lager pela primeira vez. Fiz starter e desde que inoculei as leveduras no mosto não vejo atividade. Lembrando que estou usando um galão transparente, então ele não está vendo criação de CO2, né? Apenas vejo alguns aglomerados brancos, tanto no fundo quanto na superfície. Do mesmo lado, tem um outro fermentador com a Nottingham, uma levedura ale, né? A todo vapor, todos a 12 graus. Isso é normal? Então, se eu entendi direito aqui, ele está com dois baldes fermentadores dentro de uma mesma geladeira controlada a 12 graus. Um balde fermentador tem a levedura Ale Nottingham e no outro balde tem uma levedura Lager que ele não especificou, mas é uma levedura de fermentação Lager. Como os galões são transparentes e ele não está vendo atividade no transparente, pelo menos no de Lager, ele está achando estranho. Então, assim, o que dá para tirar de conclusão? Primeiro que, assim, é bem estranho você não ver atividade na Lager e ver na Ale num ambiente de 12 graus, porque 12 graus é muito baixo para uma fermentação Ale, né? Então a Lager deveria estar se dando melhor ali. Contudo, a gente tem que desconfiar de todo indicador que a gente tem visual de uma fermentação, tá? Porque ele não é confiável. Ou seja, o que é o indicador visual? É ver se está criando CO2 num galão transparente, num fermentador transparente, ou ver se tem bolhas no airlock. É uma indicação muito frágil, muito pobre, que não pode me valer para eu tomar uma decisão. Então, a única coisa então que vai te dar certeza da real situação, se está fermentando e se a fermentação está indo legal, é você fazer os testes de densidade dessa fermentação. Densidade e pH, se possível, também. Mas se não tiver um pHmetro aí, o densímetro vai te salvar. Então, o único jeito de você saber é faz um teste de densidade, verifica como que está a densidade dessa fermentação, compara com a densidade inicial que você tinha, vamos supor que era lá um 0,50, passou ali 2 dias, 3 dias e dá um 0,30, um 0,28, um 0,25. Cara, tá andando bem, tá? Eu não sei exatamente qual é a cerveja, não sei qual é a levedura, mas em termos gerais é mais ou menos isso. Agora, se tiver ali muito próximo da densidade inicial que você colocou, já se passaram vários dias, é indicação clara e certeira de que está havendo algum problema na sua fermentação. Então tá, então isso aqui, essa pergunta é legal, eu selecionei porque ela engloba mais uma série de situações que o cervejeiro está com dúvida. Será que está vazando aqui no meu fermentador? A tampa está bem lacrada? Eu não estou vendo borbulhar no airlock? Enfim, toda vez que você tiver, então, aí fica a dica, né? Toda vez que você tiver dúvida se a fermentação está indo bem ou não, o único indicador que vai te dar certeza, para você não precisar ficar especulando e morrendo de medo, é a densidade, que todo cervejeiro tem que ter o densímetro em casa para fazer o teste de densidade e verificar como é que está comparando com a densidade inicial, tá? pH também, o pH também vai caindo, então você pode ter, aí se quiser jogar num gráfico e tal, você vai vendo a cair tanto o pH quanto a densidade, mas só a densidade, se você puder controlar, já vai te tirar essa dúvida e a partir dessa informação a gente pode daí saber o que fazer. Se está tudo bem, ok, ou se tem que fazer alguma correção. Tá legal?
Vamos para a próxima pergunta aqui, do Fernando Segantin. Ótimo vídeo. É arriscado utilizar lúpulo que sobrou da abraçagem e já foi aberto apenas e fechado com um prendedor, deve ser um prendedor, né, um grampo, na geladeira, por conta da contaminação? Obrigado. Então, reutilizar não, utilizar lúpulo que você abriu e guardou, né? Então, no caso aqui, a pergunta dele é especificamente para usar num dry hop, se não me engano. No dry hopping, eu não utilizaria, tá? Preferência para dry hopping sempre lúpulo fresco, aquele lúpulo que você acabou de abrir e jogou. Por quê? O lúpulo começa a oxidar muito rapidamente, né? E o aroma de lúpulo oxidado é bastante desagradável, né? Claro que há, assim, situações e situações, mas em geral procure evitar. Minha sugestão é que você sempre procure evitar de utilizar lúpulo que já foi aberto há alguns dias, né? Então, eu estou abraçando hoje, eu vou usar metade de um pacote de lúpulo, vou guardar para daí usar daqui, quando acabar a fermentação, no final da fermentação, usar ele para fazer dry hopping. Eu prefiro evitar, eu prefiro utilizar todo esse pacote hoje, utilizo numa adição tardia de lupulagem ali no Whirlpool, mexo um pouquinho na receita para eu poder usar todo esse lúpulo agora, trazer mais aroma e tal, ou não utilizaria no dry hopping, tá? Ou em últimos casos, se eu não tenho como encaixar esse lúpulo agora, eu guardo ele sim, mas procuro fechar muito bem o pacote, tirando todo o ar que ele tem dentro. Se possível, antes de fechar, passar um CO2, um cilindro de CO2, caso você tenha em casa, para eliminar o oxigênio de dentro, fechar muito bem, tirando todo o ar que ficou, fechar muito bem vedado. E colocar no freezer, congele esse lúpulo, porque a frio as reações de oxidação são bem mais lentas. É o único jeito de aproveitar, mas mesmo assim, esse lúpulo que eu congelei, eu não vou usar para dry hopping depois. Eu vou usar para uma fervura, para o início da fervura de preferência, como lúpulo de amargor, mas eu evitaria utilizar, tá? Então essa é a minha dica com relação a lúpulos abertos. Legal? Outra dica também com relação a isso, se você compra lúpulo de algum lugar, tem bastante aí no Mercado Livre, você vai encontrar lúpulo que vem fracionadinho em pacotinhos assim, ó, 10 gramas, 15 gramas, tal, que você vê que ali é um pacotinho que alguém abriu, fracionou e fechou. Cara, evita, bicho, porque esse lúpulo já foi manipulado muitas vezes, não vai chegar a 100% para você, tá? Terceira pergunta aqui, Valcir João Muxfeld. Na fermentação, perde-se algum volume de líquido? Então, boa pergunta e dá margem para a gente comentar sobre perdas e eficiências no processo, né? Então, sim, perdemos líquido na fermentação, mas principalmente para a levedura, para a biomassa da levedura, a famosa lama que vai se criar ali, que vai se apropriar um pouco daquele mosto que você colocou ali para poder crescer. Você vai ter ali uma pequena, mas muito pouco considerável evaporação pelo airlock, muito pequenininha, então eu nem considero. Mas o mais significativo é pela levedura e pela perda que você vai ter no invase, tá? Então a pergunta que veio por conta de a comparação de quanto eu tenho quando eu coloco no fermentador versus quando eu engarrafo minha cerveja, quando eu invaso ela, né? Eu sempre vou ter menos, né? Sempre vou ter menos no invase do que quando foi para o fermentador, por causa dessas perdas, né? A levedura vai ocupar um espaço, eu vou ter uma determinada perda ali, é normal, né? Ela vai se apropriar de um certo volume ali desse mosto para poder crescer. E no momento do invase eu vou ter vou derramar um pouco, vai vazar por mangueira. Sempre tem uma perdinha que eu não aproveito do fermentador, que fica quando eu vou tentar resgatar ali. Sempre vai ficar um pouquinho junto, eu sempre perco um pouco. É uma perda que já está na nossa conta do processo cervejeiro, tá? Então eu sempre vou ter menos. Dicas, né, para tentar se aproveitar ao máximo dessa cerveja e minimizar as perdas, é assim, quando você faz oxigenação, se você usa oxigenação do mosto, sempre a frio, depois do resfriamento e antes da inoculação, procurar não fazer uma oxigenação excessiva, tá? Só vai ser excessiva se você estiver usando CO2 puro em uma temperatura muito baixa, mas às vezes acontece. Por quê? Porque uma oxigenação excessiva vai favorecer uma multiplicação excessiva de células, ou seja, você vai ter uma fermentação com uma quantidade de levedura produzida, uma lama muito grande. Então, além do necessário, né? Uma boa oxigenação é sempre necessária, mas não excessivamente, ok? Então, esse é um fator que nem sempre acontece, mas vale o registro aqui. O que mais?
Quando você está fazendo o invase, procurar não mexer muito o fermentador para não sujar muito aquela cerveja que fica no fundo, muito próximo da lama ali. Então, se você puder evitar também de mexer ele, você vai ter um resgate maior. Utilizar sempre no seu fermentador aqueles redutores de sedimento. O que é o redutor de sedimento? É tipo um pescador que fica pelo lado de dentro do fermentador e faz ele pegar um pouquinho para cima da lama, que você vai pegar a cerveja mais limpa. E no final você consegue dar aquela viradinha marota sem vir lama junto e você pega quase tudo. Detalhe, essa viradinha que você dá no fermentador para pegar o restinho que tem por cima sobre a lama, procura reservar. Não mistura com o teu lote todo, tá? Se for de garrafa por garrafa, coloca em garrafas que você separa, né? E se você estiver fazendo invase em barril e tal, procura separar. Não põe no teu barril essa restinho que vem, que ele sempre vem um pouquinho sujo. E você consegue resguardar ele mesmo assim. Só põe numa garrafinha à parte e faz invase separado. Beleza? Então, respondendo a pergunta, sim, nós temos perdas que são principalmente por levedura e no momento do invase, vazamentos e o que você não recupera, tá bom? Vamos ver quanto tempo de vídeo já estamos aqui. Legal. 10, 11 minutos. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Vamos compensar fazer mais uma aqui, ó. Carlos Alexandre Fornazari. Será que compensa tirar a trava de segurança do sifão do barril inox? Cara, não compensa no meu ponto de vista, tá? Porque ele é uma trava, como o nome já diz, uma trava de segurança. Ele tá ali para te dar segurança e não te atrapalha em nada. Se você não viu ainda o vídeo que eu fiz no canal, tem aqui no canal, vou deixar no link aqui no card, te ensinando a utilizar esse barril sem tirar a trava do sifão e destravando ele muito rapidamente no momento, toda hora que você quiser abrir, utilizando apenas de uma válvula extratora e uma moedinha. Não precisa usar chave de fenda, nenhum tipo de ferramenta, não estrague as vedações do seu sifão, as borrachinhas, utilizando chave de fenda e tal, nada disso, tá? Uma válvula extratora e uma moeda de 25 centavos são as duas ferramentas suficientes para você abrir um barril com trava. E não tire as travas do seu barril, é o que eu recomendo, porque a trava está ali por segurança. No momento que ele não estiver totalmente rosqueado, você não sabe se ele está rosqueado, e você colocar gás no barril, você pressurizar ele, se ele não tiver trava, o sifão pode saltar, como eu já vi acontecer, e bater geralmente no rosto de um cervejeiro, pode ser bem grave, né? Então, minha dica, não tire a trava e assista o vídeo no canal ensinando você a utilizar, abrir e fechar esse barril facilmente. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Essa série eu quero manter aí pelo menos aí a cada 15 dias, talvez até menos, né? Até mais frequente. A gente poder estar fazendo esses vídeos com perguntas. Mandem comentários aqui no canal. Perguntas que a gente pode estar respondendo aqui para poder ajudar vocês a continuar melhorando suas produções, enfim. Temos também nosso canal no YouTube. Além do nosso canal no YouTube, nós temos nosso canal no Instagram, nós estamos também no Facebook. Por todos esses canais, nós podemos estar colhendo perguntas e dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e bora fazer cerveja?